你们好. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a escrita chinesa, que afinal foi o motivo que me impeliu a começar a estudar chinês. A escrita chinesa, ela é feita com os caracteres chineses. Em chinês se chamam Hanzi. Han se refere à etnia dos chineses, ou pelo menos da maioria da população chinesa. E Zi significa palavra ou caractere. Os ideogramas, eu vou chamar de ideogramas mesmo não sendo um termo muito acurado, porque o ideograma ele representa uma ideia, um conceito, como os números. Já um caractere chinês, ele vai ser composto às vezes de alguns componentes fonéticos, ou seja, uma parte do ideograma vai indicar o som e a outra vai indicar o significado. Alguns são pictogramas, ou seja, são baseados nos desenhos, nas formas das coisas que ele representa, e assim por diante. A língua chinesa, ela tem dois sistemas de escrita, o chinês simplificado e tradicional, que em chinês, se fosse traduzir ao pé da letra, seriam os ideogramas simples e os ideogramas complexos. O chinês simplificado ele surgiu na época do comunismo, porque como eles queriam que a população chinesa tivesse um letramento maior, eles decidiram simplificar a escrita, reduzindo muitas vezes em mais da metade o número de traços. Reduzindo o número de traços, você demora menos tempo para escrever um ideograma e também você acaba memorizando muito mais fácil, afinal de contas você tem uma carga muito menor de sinais para você ter que memorizar. Eu gosto mais do chinês tradicional, mesmo eu sabendo chinês simplificado, que é utilizado na China. Quando eu falo China continental. Porque, assim, o chinês simplificado ele foi baseado parte dele foi baseado na escrita corrida, que chama Xinshu. Xinshu é escrita como as pessoas fazem no seu dia a dia, escrita de mão, como se fosse uma forma abreviada das letras. E em alguns ideogramas, a escrita simplificada surgiu simplesmente repondo alguns componentes fonéticos por outros componentes fonéticos que tinham menos traços. E assim por diante. Em alguns uns ideogramas, eles, por exemplo, eles deixaram de ser usados e eles, por exemplo, pegaram um outro ideograma que era mais simples, mas tinha o mesmo som, para botar no lugar. Então é meio que confuso, e por muito tempo houve um certo abismo entre os chineses continentais e os chineses, por exemplo, de Taiwan, que usam a escrita tradicional. Porque, afinal de contas, um não podia ler o texto do outro. Hoje em dia, com a internet e a comunicação, as pessoas, mesmo às vezes não sabendo escrever, conseguem reconhecer os ideogramas, porque conseguem reconhecer os radicais que foram simplificados e tudo. Os radicais são os componentes da escrita chinesa. Porque, assim, se fosse inventar um caractere para cada palavra no chinês, a escrita ficaria absurdamente difícil. Então, a escrita chinesa é composta de uma série de radicais, ou seja, são pequenos, como se fossem pequenos tijolinhos, que vão dar os significados e agrupar as coisas numa mesma categoria. Os últimos ideogramas que foram inventados foram os da tabela periódica. E na tabela periódica é relativamente fácil você perceber o uso dos radicais. Como, por exemplo, os metais. Vocês não vão conseguir ver nenhum ideograma aqui pela minha resolução, eu acho. Mas, enfim. Por exemplo, todos os metais têm o radical de metal. Tem o radical que é ouro, na verdade. Mas representam como se fosse uma mesma coisa. Já todos os gases têm o radical de ar. Ou seja, todos eles são gases. São como se fosse o ar. E assim por diante. Por exemplo, todas as onomatopeias do chinês têm o radical de boca. Ou seja, muitas vezes quando você vê um ideograma que tem um radical de boca, você já sabe que provavelmente é alguma coisa que é só o som. Que não tem nenhum outro significado além de representar, por exemplo, uma interjeição. E assim por diante. Alguns, você olha os radicais, você ajuda a entender a história por trás daquele ideograma. Eu particularmente adoro inventar histórias sobre os ideogramas. Algumas eu vi em alguns livros e outras eu invento para facilitar a minha memorização da escrita. Quando você vai aprender chinês, você não vai exercitar sua memória, porque afinal de contas você tem que aprender todos aqueles ideogramas, você tem que aprender a escrever.
E no começo, quer dizer, no começo não, você vai decorar como? Repetindo. Você escrever, 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 escrever. O que é muito chato. É um dilema que eu tenho. Afinal de contas, eu adoro aprender chinês, porém, eu acho muito chato fazer exercício de escrita. Mas é só exercitando que você vai aprender. Aí, algumas pessoas, elas ficam curiosas em saber assim, mas quantos ideogramas você tem que saber para aprender chinês, assim, para falar chinês, ler um jornal? Olha, bastante. Bastante, bastante, bastante. É, o exame de proficiência de chinês, ele é dividido em 6 níveis. O nível mais básico, você precisa saber quantos ideogramas? 130, algo assim. E o nível mais alto, você precisa saber 2.000 ideogramas. Tá, não é muito. Você consegue ler a maioria das coisas. Só que assim, muitas vezes um ideograma se junta com outro e forma outra palavra. Como, por exemplo, nós. Nós em chinês é o, que é eu, mais man, que faz o plural. Woman. E assim por diante. Então, por exemplo, se você está no nível 6, você sabe, digamos, 2.000 ideogramas, você, consequentemente, vai saber, sei lá, alguns milhares de palavras. Ou, obrigatoriamente, você teria que saber. Mas não vem ao caso. Eu li uma estatística uma vez que com 800 ideogramas você consegue ler 90% do que está escrito em chinês. Lógico, os outros 20% normalmente são muito importantes, representando, sei lá, os conceitos ou o sentido de que você quer ler, do que você quer ler. Enfim, chinês não é um idioma fácil, né? Principalmente para nós estrangeiros, os sons no começo são muito difíceis. A escrita, a escrita é um desafio à parte. Foi o que me estimulou, né? Então eu gosto. Eu tenho uma confissão a fazer sobre o chinês. Eu não gosto do som do chinês. Quer dizer, ou pelo menos não gostava. Hoje em dia eu já acostumei. Porém, o chinês é uma língua que tem... Como posso dizer? Como é uma língua muito antiga, eles têm ideogramas para quase todas as coisas. Tem palavras que representam quase todas as coisas. Muito mais do que o português, que é uma língua recentemente nova. Mas... Ah, chinês é muito legal. Pode não ser muito gostoso de ouvir no começo, mas com o tempo você começa a entender as coisas e é muito, muito legal. Chinês é uma língua muito poética, assim, eu particularmente acho. Na escrita, às vezes você vê a história de que forma um ideograma, assim, você pensa, nossa, como que alguém fica pensando numa coisa dessas, assim? Enfim, uma coisa ardilosa. Na língua japonesa, eles usam alguns ideogramas. Alguns não, um bocado também. E né, eles usam também mais dois sistemas de escrita acessórios, hiragana e katakana. A China, antigamente, era um império que dominava toda aquela região da Ásia. E ele já tinha o seu sistema de escrita há muito tempo. Os japoneses, eles não tinham um sistema de escrita próprio na época. Então, eles adotaram a escrita chinesa. Só que a escrita chinesa, ela não é feita para o japonês. Ela foi feita para representar os seus próprios sons, as suas próprias coisas, suas características. O chinês é uma língua que não conjuga verbos, que não... Como posso dizer? Você não conjuga gênero, você não conjuga nada. Então, para eles não tinha problema. O verbo é sempre do mesmo jeito. Já o japonês, ele tem suas conjugações e uma série de outras coisas. Então, a escrita chinesa não perfazia, não era ideal para o japonês. Então, o que eles faziam? Eles usavam uma série de ideogramas só pelo seu som. Se eu não me engano, em japonês se chama Manyogana, mas eu não tenho certeza. Ou Manyogana. Né? Enfim, procura na Wikipedia depois. Que esses ideogramas representavam só o som, e com o tempo eles acabaram sendo simplificados e acabaram gerando dois silabários, ou seja, dois sistemas de escrita que são compostos por sílabas. O hiragana, que é um sistema mais cursivo, baseado no que em chinês se chama escrita da grama. A escrita da grama é como... aqui assim, a palavra grama em chinês ela é muito parecida com a palavra rascunho. Então, antigamente, eles criaram esse sistema caligráfico, é como se fosse um estilo de arte, onde os traços são muito fluidos, assim, muitas vezes os ideogramas resultantes são praticamente irreconhecíveis. E o hiragana acabou surgindo como uma escrita meio que feminina, assim. Eram os caracteres extremamente
simplificados e com formas curvas, assim. É o que eu acho mais bonito no japonês, no sistema de escrita japonês. Hiragana, a primeira palavra é paz. Porém, a palavra paz, eu ouvi uma história uma vez que, na verdade, é porque, assim, a palavra comum, tanto em chinês quanto em japonês, tem o ideograma paz. Paz e frequência. Aí, eu ouvi dizer que o hiragana era porque a primeira parte, como posso dizer isso de forma simples? Enfim, era porque era, digamos, de uso frequente aqueles ideogramas, então a forma acabou ficando daquele jeito. E para não escrever os ideogramas completos, eles pegaram só o primeiro, que era paz, assim. Enfim, ficou muito confuso minha explicação, não sei se deu para entender. Enfim. E katakana são partes dos ideogramas chineses, são como se fossem os radicais. São partes simplificadas, pedaços dos ideogramas que se transformaram em sílabas. Hiragana e katakana prefazem os mesmos sons da língua japonesa, porém um é mais cursivo e o outro é mais reto, como os ideogramas. Por que eles têm dois sistemas de escrita que representam os mesmos sons? Porque eles têm funções diferentes. O hiragana, por exemplo, ele vai corresponder a, a as conjugações do japonês, as coisas gramaticais, tudo. E a katakana acaba sendo correspondente às palavras estrangeiras e alguns termos que eles queiram dar ênfase, como, por exemplo, se fosse um negrito. Enfim. Aí no japonês eles usam os kanji. Kanji vem de hanzi. Hanzi significa caractere chinês, ou palavra han. E hiragana é katakana. Katakana, kata, significa pedaço, parte. Por quê? O katakana veio dos pedaços dos caracteres chineses. Enfim, comecei falando sobre chinês e fui para o Japão. Mas enfim, é porque a China ela acabou influenciando tudo. A língua coreana passou pela mesma coisa. No começo eles usavam escrita chinesa. Depois, segundo a história coreana, ou a lenda, não sei, um rei, ele acabou criando um sistema de escrita coreano, um alfabeto coreano, que mesmo assim continuava o estilo chinês. Por quê? Eles agrupavam as letrinhas do coreano, agrupam até hoje, em pequenos blocos, como se fossem as sílabas. Ou seja, digamos assim, o meu nome, Cauê. Meu nome não. Uma palavra que tenha, por exemplo, vídeo. Em coreano, seria como se eu escrevesse VI, uma sílaba em um bloco, aí DE em outra sílaba, outro bloco, e O no final, ou vídeo. Enfim, ficou meio confuso. Aí, por um tempo, eles usaram os ideogramas e também a escrita coreana. Como o japonês usa os ideogramas e o hiragana e katakana juntos. Só que com o tempo eles foram usando cada vez menos, e hoje em dia o coreano só usa o seu próprio alfabeto, que afinal de contas eu já li já que era o sistema de escrita mais perfeito do mundo. Perfeito para o coreano, obviamente, porque foi inventado por coreanos para língua coreana. Como o árabe perfeito para o árabe e não para o português. E coisas do tipo. No Vietnã, eles também usavam a escrita chinesa bem antigamente, só que na época que os primeiros europeus chegaram ali no Vietnã, acho que os padres, os jesuítas, não sei. Enfim, foi um povo cristão lá, eles queriam converter os vietnamitas e a escrita chinesa era muito, muito ruim. Então eles começaram a criar uma romanização, ou seja, eles começaram a usar o alfabeto romano, o alfabeto latino, para escrever a língua vietnamita, que eu acho que fica muito feio, muito feio. Mas enfim, melhor do que o sistema chinês, porque afinal de contas o chinês, como eu já disse, foi baseado no chinês. E assim, o chinês ele também influenciou muito do léxico dessas línguas, ou seja, influenciou as palavras, contribuiu com muitas palavras. Então, muitas palavras japonesas, chinesas, coreanas, têm raízes em palavras chinesas, como por exemplo, digamos, sol. Sol em chinês é taiyang, em japonês é taiyo. E coreano é alguma coisa parecida com isso.
Se você jogar no Google Tradutor Sol e por lá japonês, chinês, coreano, provavelmente você vai ter sons parecidos. Lógico, isso não acontece sempre, não acontece sempre. E também essas línguas têm gramáticas diferentes, e têm estruturas diferentes, e, lógico, são reconhecíveis. Então, mas, digamos assim, é como se o chinês fosse como o latim e o grego para as nossas línguas ocidentais. São línguas que influenciaram muito. O chinês influenciou muito. E o chinês, quando eu falo, são dialetos diferentes do chinês que influenciaram essas línguas. Enfim, acabei falando demais e acabei não falando tudo sobre o que eu queria com a escrita, porque, enfim, um assunto leva ao outro. Mas eu espero que vocês aprendam algo com esse vídeo. Obrigado. Zaijian!